Olá! Hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos de abuso. Porque hoje eu comecei a ver um vídeo de uma terapeuta, de outras ferramentas, né, das quais eu respeito, mas eu consigo perceber a falta de estudos que a pessoa tem mais aprofundado sobre isso. Que a pessoa coloca tudo num liquidificador e acha que é a mesma coisa. Né? Então, isso é um gatilho, tá? E gatilhos, outras coisas que eu queria falar também, sobre para quem sofreu abuso. Então, assim, se ainda te machuca, acho que é melhor você parar de ver esse vídeo. E outras coisas também, existem muitos gatilhos, né, que as pessoas falam. Ah, isso tá me dando gatilho, que não são gatilhos, não são uma coisa que perturba a sociedade em geral, perturba ela com o problema que ela tem especificamente. Então, assim, são vários termos que a gente tem diferentes, né? Um dia, possivelmente, eu vou fazer até um vídeo de PNL, né, de Programação Neurolinguística, mostrando as diferenças das palavras e os poderes, né, que cada uma delas tem em relação a tudo. Então, essa terapeuta, ela falava de abuso, de alguém não respeitar o não dela. E ela achava que esse abuso era o geral, era o único abuso que existia. E eu fiquei um pouco revoltada, porque eu comecei a notar que isso não é verdade, porque eu atendo muitas pessoas que sofreram abuso em vários níveis, em várias situações. Então a gente vai falar hoje sobre exatamente isso, as diferenças de abuso no infantil e no adulto. Por quê? Abuso. O que é abuso? Abuso realmente é quando alguma pessoa não respeita o seu não. Mas às vezes a pessoa nem sabe falar não. Às vezes é uma criança. Às vezes a mãe bate, castiga fisicamente aquela criança e ela não sabe nem falar não ainda. Ela não consegue nem falar, né? Então, assim, não é só o não respeitar o não. E vamos olhar para cada um deles agora. O abuso físico. Abuso físico é aqueles castigos, né, da pessoa que faz, por exemplo, a criança fez algo errado, então vamos fazer ela orar de joelho em cima do milho. Ou o abuso com cinto, né, de bater, de violência mesmo, ou de espancar da criança, né. Na medicina a gente até estuda a síndrome da criança espancada, que a gente vê sinais que não são comuns de por exemplo, assim, uma queda, né? Que geralmente vem os pais para os médicos e falam: ah, esta criança, ela caiu da cama. E você começa a olhar, então, ela não caiu da cama. Aquele sinal é impossível de ser feito por uma queda. Aquele sinal é um sinal, por exemplo, de um estrangulamento, ou é um sinal de que alguém puxou o braço dela, e várias outras situações. Então, o abuso físico numa criança, ela, né, tem a frase de Freud, né, Freud, que sempre fala que quando os pais, principalmente quando o abuso infantil, físico dos pais, ela não consegue deixar de amar os seus pais, mas ela para de amar ela mesma. Então, essa criança é uma criança assim, retraída. Às vezes ela pode reproduzir a violência que ela sofreu com as outras crianças. Por isso é muito importante quando acontece bullying dentro de uma escola, você tentar colocar um assistente social naquela família de quem fez aquele abuso. Porque aquela criança que bateu na outra, ela aprendeu a bater em algum lugar, né? Ela aprendeu aquilo de alguma forma. Alguém ensinou aquilo para ela.
Alguém mostrou, às vezes, até, por exemplo, tem pais que batem nos filhos, eles falam assim: eu faço isso por amor a você. O que isso faz na cabeça de uma criança? Pensa uma criança que ouviu isso. Ela foi batida, né? Apanhou, foi espancada dos 4 aos 7 anos de idade até a idade escolar. Aí os pais notaram que alguém podia ver, ou que a criança já foi tão machucada que ela realmente não vai mais nada de errado na visão dos pais, ou os pais separaram, aí o agressor foi embora. Enfim, aconteceu alguma coisa e houve esse ciclo, houve parada, né, de agressão. Mas ficou isso dentro do consciente coletivo e dentro das crenças daquela criança, de que você bate por amor. Então, por exemplo, se for um homem, ele vai casar e vai bater na esposa por amor. Então você consegue perceber que aquela criança dos 4 aos 7 anos que sofreu abuso físico, no futuro ela vai reproduzir aquele abuso e vai ser uma crença, porque ela achava que os pais dela estavam fazendo aquilo ali porque aquilo ali era o correto. E são mais de, vamos dizer assim, que aconteceu com 4 anos, com 24 anos, então são 20, e ela casou, né, e começou a abusar da sua esposa. Violência doméstica, né, de espancamento e tudo. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai passar a vida durante esses 20 anos com essa crença embutida e ela vai só reproduzir isso na sua vida diariamente. Agora vamos falar do abuso físico no adulto. Uma criança que nunca sofreu abuso. Essa pessoa só foi sofrer abuso físico quando ela virou adulta. Ou seja, vamos pegar o exemplo então da esposa. Ela nunca sofreu abuso anteriormente ao conhecer, né, esse marido que reproduziu o abuso que ele sofreu na infância, porque quem ama bate, é uma crença. Jamais estou justificando, estou ensinando. Ensinando como a mente humana é atormentada pelos abusos e quais as diferenças dos abusos. Porque cada abuso faz um dano diferente em áreas diferentes do cérebro. Então, essa pessoa que sofreu esse abuso físico após ser adulta, ela vai ter um comportamento e uma mentalidade completamente diferente do que uma criança que sofreu abuso físico. Isso que eu quero deixar muito claro. Porque a construção da identidade daquela criança foi feita a partir daquele abuso. Eu atendo mulheres que... Vamos falar do abuso sexual, que é uma coisa assim que eu mais atendo, dentre todos eles, né? Por exemplo, uma mulher sofreu abuso sexual, ela foi estuprada com 25 anos e agarrou dela ter ter gerado um filho desse estupro. E optado por abortar ou não, isso daí é uma outra questão. E no mesmo dia atender a uma pessoa que foi abusada sexualmente quando tinha uns 5 anos de idade. Que diferença tem essa mesma terapeuta no atendimento de uma pessoa que foi abusada quando era criança, ou seja, ela levou 20 anos até procurar uma ajuda. E aí que diferença tem uma pessoa que nunca sofreu nenhum abuso sexual, nunca ninguém tocou no corpo dela sem permissão, e aí ela teve esse estupro. Isso é muito, muito claro, principalmente para quem é terapeuta, e eu quero compartilhar isso, principalmente com os terapeutas, porque eu vejo muita falha no atendimento em relação a isso. Por quê? Uma criança inocente sofreu abuso sexual, sei lá, com 5 anos, 3 anos, uma idade ínfima.
aquilo começa a fazer parte da identidade dela, de uma certa forma. Porque ela não tem nenhuma identidade, ela é uma esponja. Ela absorve tudo que acontece ao seu redor. É essa a principal diferença de você atender uma pessoa que foi abusada, qualquer desses abusos aqui, de segunda a sábado. Infantil para um abuso adulto. A criança, ela se perde, ela acha que aquilo ali é culpa dela. Ou ela acha, por exemplo, no abuso sexual, existe muita crença de que aquilo ali é um carinho. Então, ela não consegue acusar o seu agressor, ela não consegue falar que aquilo ali é algo ruim, porque muitas vezes ela é uma criança que também sofreu abuso físico, por exemplo. Ela sofreu abuso físico de algum de seus pais e algum vizinho, por exemplo, percebeu que ela era uma criança carente, isolada e começou a fazer abuso sexual, de toques. E ela achava que aquilo ali era um carinho, que aquilo ali não era algo ruim, porque de uma certa forma era uma forma de ser vista. Então é muito nocivo para uma criança o abuso sexual, porque ela não consegue desvincular a ideia de que ela foi culpada. Às vezes ela não consegue nem acreditar que aquilo era um abuso, achava que era uma brincadeira. Muitas crianças não conseguem nem falar o nome dos órgãos sexuais ainda. Então é uma coisa assim muito grandiosa. E quando eu vejo, por exemplo, um abuso sexual que foi cometido com um adulto, com uma mulher adulta, por exemplo, ela sempre que eu termino de fazer o atendimento, elas falam pra mim ou me mostram fotos de como ela era antes do abuso. Isso me causa um choque e um dano assim emocional até grande, porque eu vejo naquela mulher adulta, olha, fulana, eu era assim, olha meu cabelo, olha minha postura, eu gostava de maquiagem, eu gostava de vestir salto, eu gostava de usar roupa, eu gostava de me divertir, eu gostava de ser com meus amigos, eu gostava disso, eu gostava daquilo, e depois desse abuso eu não gosto de mais nada. Mas eu era assim, eu quero voltar a ser assim como eu era antes dessa violência, desse abuso sexual. Já quando eu atendo uma criança, né, infelizmente aquela pessoa quase ela permanece naquele ciclo, na idade que aconteceu o abuso. Quando eu atendo um cliente que foi abusado sexualmente na sua infância, ele simplesmente não sabe o que ele era, o que ele gostava. Ele não lembra. É igual como se a vida perdesse a cor totalmente, perdesse sentido. Ele perdeu a sua construção de identidade. Ele teve seu ego abalado de uma forma terrível, terrível. E assim, existem várias vertentes, né, do abuso sexual. A pessoa, ela, principalmente infantil, nos adultos, elas conseguem uma cura mais rápida. Não quero dizer de maneira nenhuma que é menos dolorosa, porque isso não existe. Não existe níveis de dor, né? Porque eu vou falar daqui a pouco o abuso mental e vou explicar mais sobre isso. Mas o abuso sexual numa criança, né? Ela tem essa perda dessa identidade, ela não fala pra mim, eu gostava disso, eu gostava daquilo, ou isso, ou aquilo. Ela não lembra. Então, ela é igual que ela perdesse a sua identidade, a sua construção. E existe, né, esse tipo de... Ou ela nunca mais faz sexo, ela vira uma sexuada. De maneira nenhuma eu estou falando que todo sexuado foi abusado. Isso não existe. Isso é uma opção, mas isso acontece em pessoas abusadas. Estou falando aqui de pessoas que sofreram abuso, principalmente para terapeutas que não tiveram estudo amplo sobre isso e coloca tudo isso no liquidificador e acha que é a mesma coisa. E não é. Existem vários tipos de abuso e também diferenças em quais idades isso aconteceu, porque isso interfere, inclusive,
na produção de hormônio, na produção de estresse, de cortisol e de tudo mais. Ou também pode acontecer assim, da criança que sofreu abuso sexual, ela optar por odiar o sexo que fez aquele abuso nela. Isso não significa que ela vai se tornar oposto à sua sexualidade. Mas ela pode carregar, por exemplo, se ela foi estuprada por um homem com certas características. Por exemplo, ela foi estuprada por um homem idoso, gordo, com olho azul, vamos supor. Ela vai ter uma diferença de comportamento quando ela vê uma pessoa que tem essas características. Isso é muito nocivo, vocês não têm noção. Porque isso impede convivências, isso impede tantas coisas. Porque, assim, isso é algo muito, muito anterior. Isso precisa ser trabalhado. Isso que eu quero deixar bem claro. Eu estou falando, os aspectos precisam ser trabalhados nessa pessoa. E ela pode acabar tendo um ódio profundo realmente em relação a determinado sexo. Ou ela pode também colocar tudo no liquidificador, ter ódio total a todos os homens porque ela sofreu abuso de um homem, ou a todas as mulheres porque ela sofreu abuso de uma mulher. Ou ela pode também se unir a alguma característica e achar que todas as pessoas que têm aquela característica farão mal a ela. Então isso vai gerar uma série de comportamentos. O abuso sexual, ele também na criança, tá? Eu estou falando da criança no momento. Ele gera dentro do timo. O timo é, vamos dizer, uma glândula, né? Que ele fica bem no meio do peito. Quando a criança é ainda uma criança, ele é enorme. É um timo, enorme. E para que ele serve? Ele serve para você fazer reconhecimento do seu corpo. O seu corpo físico, o que é seu, as suas células, para o que são bactérias inimigas, para o que são vírus inimigos, para o entendeu? Que são DNAs diferentes. Quando uma pessoa sofre abuso sexual na infância, o que acontece dentro do cérebro dela? O sistema límbico, que é o sistema mais emocional, começa a liberar hormônios sexuais antes da hora. Então, a pessoa, por exemplo, que é um menino, ele foi abusado sexualmente, ele vai liberar testosterona. Ou se for uma menina, vai liberar progesterona ou estrogênio dentro do limbo, lembro lá do sistema límbico. O que isso vai acontecer? Isso vai avisar o timo, né, que essa glândula lá, que reconheceria o que é células suas e o que são células inimigas, e fará com que essa pessoa, o corpo dela, por estar liberando hormônios sexuais antes da hora, diminua o timo, fazendo com que esta criança que foi abusada sexualmente tenha desenvolvimento de doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, que é muito comum em pessoas que foram abusadas sexualmente. E isso é para você ver como que o sistema neuroendócrino é muito maior. Por isso que eu quero explicar cada abuso, o que ele faz no cérebro, o que ele faz nos hormônios, por que uma criança tem dificuldade, tem problemas assim tão maiores do que um abuso que acontece quando é adulto. Porque ela não vai ter essa diferença. Porque o timo, por exemplo, ele é sim para ser retraído, diminuído, após tipo os 15 anos de idade, quando ela começa a desenvolver a sua sexualidade, seus hormônios sexuais. Já numa criança, não, ela não tem isso, e o corpo dela faz isso, né? Porque ela foi estimulada, né? Até, por exemplo, as mães que beijam na boca
dos filhos, ou uma criança que vê cenas de sexo com pornografia, ou até mesmo dos seus pais, né? Porque existem muitos pais que fazem sexo na mesma cama que os filhos dormem e eles acham que estão dormindo, e isso também gera um outro abuso que eu vou falar depois, né? Mas é como se fosse um abuso sexual, mas não é, porque eu já vi muita gente confundindo isso também. Mas enfim. E também existe outro sistema no abuso sexual do cortisol, que seriam os níveis de estresse. É como se o abuso, por mais que a criança não saiba que ela está sendo abusada, ela não sabe o que é órgão sexual, ela não sabe o que é vagina, o que é pênis, ela não tem essa noção. Mas o corpo dela gera um estresse muito grande, porque aquilo ali é uma coisa muito diferente. Ela tava brincando de casinha, de repente alguém mexeu nos seus órgãos íntimos. Isso vai gerar um estresse, um medo tão grande que ela pode ter feedback contrário, com o qual ela sofreu tanto estresse na sua infância, que ela não tenha mais cortisol em níveis normais. Então ela pode ter uma queda de cortisol, aí causando síndrome de Addison, por exemplo, que a pessoa não produz cortisol, porque assim, é como se fosse um mecanismo de proteção do próprio corpo, porque ela não aguenta mais sofrer estresse. Se ela sofrer mais o estresse, ela morre. Então o corpo diminui essa produção. E também ao contrário, ela também pode ter, né, Cushing, né, que seria o excesso desse cortisol, que ele não conseguiu ser equilibrado. E a pessoa vive numa vida atormentada o tempo todo. Então, assim, para você ver o quanto um abuso não é algo psicológico somente, nem físico, ele é um conjunto de várias coisas. Então, assim, por isso você nunca pode dosar e falar, a pessoa não se cura. Por quê? Porque são vários fatores, principalmente pessoas que foram criadas no abuso, vamos dizer assim. Desde que ela se entende por gente, elas têm esse mecanismo exacerbado, elas estão vivendo dentro deste corpo, dentro dessa vida, dentro dessa história, dentro desse trauma há muitos anos. Então é muito diferente. O atendimento que você deve fazer para uma pessoa que foi abusada e só conseguiu procurar ajuda 20, 30, 50 anos depois, para uma pessoa que foi abusada na semana passada. De maneira nenhuma a dor é menor, mas os níveis de hormônio, de estresse, de neuroplasticidade é muito diferente. E já que está acabando meu tempo aqui no vídeo, mas só para continuar um pouco mais sobre esse assunto, também existe o abuso mental, que é quando alguém te ameaça. Hoje em dia existem muitas ameaças. Por exemplo, tem uma atriz, né, muito conhecida, a Natalie Portman, que quando ela tinha acho que uns 13 anos de idade, ela recebeu uma carta de um fã, abre aspas, que o sonho dele era estuprar ela. Isso é um abuso mental. O que aconteceu com ela? Ela nunca mais fez cenas nunca mais, assim, por muitos anos, até conseguir se recuperar disso. Cenas de beijo, por exemplo, porque ela achava que isso poderia atrair mais pessoas ruins para a energia dela, fazendo, né, aquilo. Então, às vezes, as ameaças, elas são abusos mentais. E as ameaças também têm diferença no infantil e no adulto. O infantil tende a se prender, então ela se torna uma pessoa mais contida, mais diminuída, igual o caso, né, da Natalie, que é muito famoso. Parou de fazer cenas de profissionais da profissão, né, da atuação dela, por conta disso. Então, assim, é uma culpa, né? Uma pessoa que foi abusada mentalmente, ela sofreu um ataque já com 20, 30 anos, de que alguém queria estuprar ela vai ter, se ela já sofreu um abuso anterior,
isso vai ser reverberado e aumentado muitas vezes. Então a mente dela não vai conseguir se libertar disso. Então a mente dela fica parando, flutuando, né? O tempo todo naquilo ali. É um disco. E abuso psicológico. Abuso psicológico não são só ameaças, é diferente do mental. A pessoa, ela é induzida, né, a fazer coisas, ou é muito chantagem nesse abuso, né? Ou você faz isso, ou eu deixo de chamar, ou você faz isso, ou eu me separo de você, ou você faz isso e eu faço isso. São trocas, né? O abuso emocional, que seria você destruir realmente a emoção da outra pessoa. É um abuso, assim, pouco falado, né? Que as pessoas não têm muita noção do quanto que reverbera na saúde emocional da pessoa, porque às vezes são aqueles bullying mesmo, aquelas humilhações. É o que a pessoa é, às vezes é por conta do cabelo, por conta da opção sexual da pessoa, por conta da cor de pele, humilhações assim por decisões religiosas. Eu sofri muito abuso emocional, principalmente dentro da faculdade, que foi uma coisa que me surpreendeu. Porque queriam que eu saísse, que eu ia em festa, que eu fizesse isso, aquilo. E como eu não fazia nada disso, porque não é de meu feitio, ficar assim bebedando, não gosto de bebida, não gosto de uma certa série de coisas, então eu não via graça, não ia. É uma proteção minha. Então, eu sofri muito abuso emocional em relação a isso, porque as pessoas, algumas pessoas, né, não todas, obviamente, me humilhavam muito em relação a isso, pelas minhas opções, né? Então é essa questão. O autoabuso. O quanto você permite que aquele abuso te aflinja, né? É a flutuação do seu cérebro. Você não consegue parar de pensar naquilo e você toda hora tenta se proteger de um abuso, que é a pior coisa, porque você não consegue viver mais. Você não consegue mais sair de casa. Você não consegue se cuidar, escovar seus dentes, fazer sua sobrancelha, pintar o seu cabelo. Você não consegue fazer uma série de coisas. Porque você não consegue se respeitar. E a gente tem que descobrir por que disso. Se foi causado por algum abuso anterior. Porque uma pessoa só pode ter sofrido tudo isso aqui. A pessoa pode ter tido uma mãe narcisista que batia nela. Pode ter tido um perseguidor que ameaçou ela. Casou, namorou um cara